Ei, pessoal, boa noite. Boa Que noite, bom ter vocês aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitória, Lucas. Guegue, que bom que você está aqui. Priscila, Suzana. Que alegria, pessoal, receber vocês aqui e poder compartilhar um pouquinho aí desse edital que está aberto com vocês. Então, hoje é mais uma das nossas aulas, né, de segunda-feira, onde a gente vai falar um pouquinho do edital da lei municipal, do fundo municipal, que está aberto. Além desse edital, a gente tem mais 2 editais abertos, que é o BH nas Telas e o Decentra. Então, a gente tem 3 editais, mas a gente hoje vai falar especificamente do edital de fundo, que tem algumas similaridades com os outros, mas a gente vai focar no edital do fundo, tá bom? E aí, ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, vocês podem ir perguntando, esclarecendo aqui as dúvidas que vocês tiverem, e aí a gente vai trocando, tá bom? Então, só para relembrar, todas as segundas-feiras a gente tem feito essa aula. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Tatiane Reis, sou diretora executiva da Mais Produtora, do Grupo Confesso do Teatro da Cidade, e eu auxilio artistas com elaboração e mentoria em projetos culturais. Então, essa é uma série de aulas que eu faço para trazer um pouquinho de conteúdo para que vocês estejam aí dentro do universo dos projetos culturais. Então, vamos lá. O edital do Fundo Municipal, ele já está aberto, né, há alguns dias, e aí eu vou trazer mais sobre ele. E eu gosto sempre de começar, quando a gente vai falar dos editais, de começar falando um pouquinho sobre os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque é muito mais, quando a gente vai inscrever um projeto, muito mais do que preencher um formulário, é traduzir um sonho cultural, é fazer um plano viável, né? E transformar esse sonho nesse plano viável e transformado. Então, sobre o edital. O que o edital ele prioriza? Né? Quais são os objetivos desse edital? Ele prioriza a valorização, a diversidade artística e a cultura de Belo Horizonte. Ele promove a descentralização das ações. Ele incentiva os coletivos, artistas e instituições com menor acesso aos recursos privados. Então, ele tem esse objetivo, né, desse incentivo. E o recurso total do edital é um recurso de 9 milhões e 400, né, que é repassado diretamente. Então, um ponto super positivo desse edital é que ele é um recurso direto, onde a gente não precisa captar. Então, você inscreveu o projeto, aprovou, você tem o recurso, né? Então, isso é muito legal, porque isso facilita sobremaneira o processo. As inscrições, elas começaram no dia 4/6 e elas vão até o dia 3/7. Pontualmente, às 16h59, porque 17 a gente já não consegue mandar mais projeto, né? Então, é muito importante que vocês estejam atentos a esse prazo, que vocês se programem para fazer o projeto de vocês com antecedência e para mandar com antecedência, porque o último dia é um dia caótico, assim. Os projetos, a plataforma trava, fica mais lento, então é muito desafiador a gente deixar para mandar o projeto no último dia, porque acontecem diversas coisas, né, ao longo do processo. Então, assim, uma dica é, façam um projeto de vocês, já deixem o projeto aí antecipadamente, para que vocês consigam enviar no prazo, tudo certinho, tá? Esse edital permite que cada proponente inscreva um projeto. Então, só é permitido um único projeto por proponente. A inscrição desse projeto, ela é feita na plataforma do Mapa Cultural. Boa noite, Lucas. É muito importante que vocês escrevam o projeto de vocês com antecedência, porque no último dia fica muito complicado, muito complexo, e às vezes acontece da gente deixar o projeto para mandar no último dia e não conseguir mandar. Isso já aconteceu comigo, já passei na pele, assim, e é muito ruim, né? Porque a gente nada para morrer na praia, escreve o projeto inteiro para depois não conseguir enviar. Então, é importante se atentar ao horário e ao prazo. A documentação
que é a documentação exigida no próprio projeto, é uma documentação cadastral, até coloquei aí, ela está na página 16 do edital, né? Porque aí tem uma diferença para proponentes pessoa física e proponentes pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, eu não descrevi ela toda aqui, mas ela está lá na página 16 do edital. O formulário de inscrição, que vocês vão baixar da plataforma, e aí vocês vão preencher esse formulário de inscrição com todas as informações do projeto de vocês. A planilha financeira, onde a gente vai montar todo o planejamento financeiro do projeto da gente. Clipping, comprovações, tanto do proponente quanto da equipe principal do projeto, né? E aí, sobre isso, é importantíssimo a gente se atentar aos tamanhos desse material e a quantidade de páginas. Então, por exemplo, clipping do proponente, é permitido que do proponente especificamente sejam 10 páginas, e da equipe 2 páginas. E tem lá um tamanho máximo que a gente consegue subir na plataforma, que são de 2 megas por arquivos. A documentação técnica que é exigida, que é o anexo 1, onde você vai identificar qual que é a categoria do seu projeto e vai montar o anexo 1 de acordo com a categoria do seu projeto. Então, é muito importante que você confira, por exemplo, se você vai fazer um projeto de oficina, você tem que mandar o planejamento de oficina, conteúdo pragmático, a quantidade de vagas, então, tudo está descrito lá no anexo 1, sobre como é possível e o que é preciso a gente colocar nesse anexo. A declaração obrigatória, que é uma declaração dizendo que a gente é responsável pelo projeto que a gente está inscrevendo e tudo mais. Me conta aqui, quem está aqui participando da aula, quem já tem, ou melhor, quem não tem inscrição no mapa cultural de BH, que é a plataforma onde a gente consegue mandar inscrever os projetos. Escreve aqui no chat para eu saber quem já tem inscrição na plataforma ou não. A Jennifer disse aqui que não tem. Então, já é importante, Jennifer, você acessar a plataforma e você já fazer o seu cadastro também, para você já estar se familiarizando. Suzana também está dizendo que não tem. Priscila também. Então, nós vamos compartilhar aqui no chat o link da plataforma para vocês terem aí também, e aí vocês conseguirem ter esse acesso e já fazer o cadastro na plataforma, que são 2 coisas diferentes. Primeiro você faz o cadastro na plataforma, depois você cadastra o seu projeto na plataforma, tá bom? Quem pode inscrever nesse projeto? Oi, Ana, diga. É só o clipping que tem que ser de 2 páginas, né? O currículo pode ser normal, né? O currículo, no caso desse edital, ele é preenchido diretamente no formulário da plataforma. Então, ele não tem nem tanto, ele tem, na verdade, o espaço lá que a gente coloca. Então, você vai colocar o currículo que couber lá dentro daquele espaço, né? Que não dá nem 2 páginas, na verdade. Dá 1,5 página, mais ou menos assim. Então, normalmente, a gente dá uma enxugadinha no currículo da gente quando a gente tem um currículo maior, né? E o clipping, aí a gente vai montar o clipping com 2 páginas para quem é equipe e para quem é proponente pode até 10 páginas, tá bom? Então, eu posso pedir para a pessoa, tipo assim, me manda um mini currículo para colocar lá na página. Pode, assim, até não precisa ser tão mini, porque lá tem uma página, meia página de... Eu sei, aquele espacinho que você coloca o nome da pessoa, os dados e o espaço do... Exatamente. Então, ali até cabe um pouco mais, né, de informação. Sim, se a pessoa tem um currículo muito extenso, aí tem que dar uma reduzida. Mas dependendo do tempo de trajetória e do currículo que a pessoa tiver, cabe lá tranquilamente. Entendi. Obrigada. Então, quem pode inscrever? Pessoas físicas maiores de 18 anos, domiciliadas em BH, pessoas jurídicas sem fins lucrativos com sede em BH, ambos com comprovação na área cultural. Então, assim, não pode pessoa jurídica MEI, não pode pessoa jurídica com fins lucrativos, só pode pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativos, tá bom? E tem que morar em BH e tem que comprovar residência em Belo Horizonte. Quais que são os setores que estão contemplados nesse edital?
artes visuais e designer, circo, dança, leitura e literatura, música, patrimônio cultural, teatro e multissetorial. Multissetorial por exemplo, eu tenho um projeto que ele abarca em várias áreas, né? Ele tem dentro dele teatro, dança, circo, enfim. Aí você escreve ele como setor principal, o multissetorial. E aí você consegue ter essa perspectiva de enquadrar ele dentro desse setor. Além do setor, a gente tem as categorias. E nas categorias, a gente tem 17. Lá no edital, estão listadas todas as 17. Eu fiz um resuminho aí para vocês, mas lá no edital está listada todas as 17 e cada uma das categorias tem um valor específico para aquela categoria. Então, por exemplo, na categoria de manutenção de espaços culturais, o valor é R$100.000. Já na categoria de bolsas de estudo, por exemplo, o valor é R$30.000. Então, o valor de cada categoria, ele vai variar de acordo com a categoria. E aí vocês precisam consultar no edital qual que é a categoria que enquadra o projeto de vocês, qual que é a categoria que vocês vão se inscrever, vocês vão colocar nessa categoria e o valor dessa categoria. E aí esse valor, ele é até o valor máximo. Então, quem não pode participar desse edital? Quem não pode concorrer? Agentes públicos, né? Prefeito, vereadores, servidores da cultura do município de Belo Horizonte, pessoas com pendência na prestação de contas. Então, se você é um artista que fez algum projeto e está com alguma pendência na prestação de contas, você não pode inscrever. MEIs, empresas com fins lucrativos. Então, lembrando, nesse edital só pode pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá bom? E pessoas ligadas com laços diretamente à gestão da Câmara de Fomento. Então, se você é parente de alguém que é da Câmara de Fomento, aí não pode também se inscrever nesse edital. O que não é aceito? Projetos de audiovisual. Então, projetos que são de audiovisual, efetivamente, eles devem ir para o BH nas telas, que também está aberto. Ele abriu sexta-feira, se eu não me engano, foi na sexta que ele abriu. Então, ele está aberto, e aí, se você tem um projeto de audiovisual, você tem que mandar no BH nas telas. Projetos que tem alguma categoria que não está no edital, então, se você pesquisou lá, o seu projeto está dentro das categorias, ok. Não, quero fazer uma coisa completamente diferente que não está na categoria. Aí, não pode. A não ser que seja um projeto e que você enquadre ele na categoria de projeto experimental. Aí você pode fazer. Propostas sem caráter artístico-cultural. Então, por exemplo, alguém até me perguntou numa oficina que eu dei outro dia. Eu quero fazer uma oficina. Você pode, e é uma oficina de teatro, por exemplo, você pode fazer oficina de teatro, não tem nenhum, isso está contemplado, mas se você quer fazer uma oficina que não tem nada a ver com a área cultural, mesmo você sendo artista, não pode. Então, tem que estar focado na área cultural. Projetos que o proponente não reside em BH. Então, se o proponente não tem comprovante de endereço em Belo Horizonte, não reside em Belo Horizonte, então também não pode mandar. Onde os projetos devem acontecer? De regra geral, os projetos devem acontecer em Belo Horizonte. Eu vou pedir uma bolsa de estudo, de intercâmbio, para fazer um intercâmbio fora de Belo Horizonte. Isso é um problema? Não, porque está contemplado lá dentro da bolsa de estudos e de intercâmbio. Mas, de uma maneira geral, os projetos eles devem acontecer em Belo Horizonte. E, inclusive, a gente é muito mais pontuado quando eles acontecem em Belo Horizonte. Exceções, projetos de circulação e de intercâmbio, como a pontuação específica, e são necessários indicar as regionais e o território de execução desse projeto. Então, a gente tem que fazer esse processo indicando no formulário de inscrição qual que é a regional e os territórios de execução do projeto. Quais que são os critérios obrigatórios nesse projeto? Um critério obrigatório é que a gente tenha ações de acessibilidade, pelo menos uma ação concreta. Então, por exemplo, você vai escolher
a ação de acessibilidade que mais se adequa ao seu projeto. Se eu posso colocar mais de uma, maravilha, coloca mais de uma. Quanto mais ações de acessibilidade você conseguir contemplar no seu projeto, melhor, né? Mas coloca de acordo com aquilo que você consegue efetivamente cumprir. Né? É muito importante que a gente tenha responsabilidade com as ações que a gente vai propor no projeto, primeiro, para que a gente realmente consiga cumprir posteriormente, para que isso também não vire um problema para a gente. Às vezes a gente coloca uma ação de acessibilidade que a gente não consegue entregar, e aí isso vira um problema para a gente lá na frente. Então, tomem cuidado com esse quesito da acessibilidade. Democratização do acesso, a mesma coisa. A gente precisa ter, pelo menos, uma ação de democratização do acesso, para ampliar esse acesso ao público. E uma coisa importante, fundamental, as ações de democratização do acesso e de acessibilidade, elas devem ser diferentes, elas não podem ser iguais. Então, por exemplo, se eu coloquei uma ação de democratização do acesso, eu não posso colocar a mesma ação como acessibilidade, eu tenho que mudar. Então, ações de democratização do acesso que você pode colocar: divulgação do material na internet, acesso gratuito, ou uma porcentagem de ingressos gratuito. Então, tem diversas ações que você pode fazer de acordo com o que está previsto no seu projeto. E de acordo com o projeto que você quer efetivamente fazer, né? As contrapartidas. As contrapartidas, elas são retorno social mensurável, e elas não podem estar previstas na planilha de custo do seu projeto. Então, isso é muito importante, porque vocês não vão poder colocar esse custo no projeto. Então, assim, se vocês, por exemplo, uma ação de contrapartida, meu projeto é um projeto de circulação de espetáculo. Então, uma ação de contrapartida pode ser uma oficina de interpretação, pode ser uma oficina, por exemplo, de elaboração de projeto. Eu, aqui no grupo, várias das oficinas que eu ministro de elaboração de projeto, elas são ministradas gratuitamente, porque elas são contrapartida de projetos que a gente aprova, que é um mecanismo que eu tenho um baixo custo, porque é o meu trabalho, a minha hora, a minha dedicação, e como eu não posso colocar isso na planilha de custo, isso facilita dentro do processo. Sobre os orçamentos, a gente tem o orçamento previsto do projeto, o valor de cada categoria, né? Como eu já disse, as categorias elas variam de 30 a 100 mil reais. E aí, você vai montar a sua planilha de custo de acordo com o valor que está previsto no seu projeto, né? Daquilo que dentro da sua categoria. Uma outra coisa que é importante é que, dentro dessa perspectiva, esse é um projeto de fundo. Então, a gente tem a possibilidade da elaboração do projeto dentro do próprio projeto, que ela é até 5% do valor do projeto. Então, se o projeto é um projeto de 100 mil, você pode pagar até 5 mil reais de elaboração de projetos. E não tem captação. Por que não tem captação? Porque a captação, ela não existe, né? Porque a gente vai receber o recurso diretamente. Então, não tem captação, tem só elaboração. Dentro desse edital também, a gente tem um valor de administração, que ele pode ser 15% na maioria dos projetos, e se for um projeto de manutenção, ele pode ser 35%. Uma outra coisa que é importante vocês se atentarem é sobre a remuneração de uma mesma pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe, ou eu, enquanto proponente, eu posso receber, e eu posso receber no máximo 25% do meu projeto. Então, por exemplo, meu projeto é de 100 mil reais, eu posso receber até 25 mil reais. E tanto eu quanto qualquer pessoa da minha equipe, a gente pode receber no máximo 25% do projeto. Então, na hora que vocês forem montar a planilha financeira, vocês têm que ter esse olhar montando a planilha financeira com esse percentual máximo de valor dentro do projeto. Tá? Materiais permanentes, eles só podem ser adquiridos se houver uma justificativa e uma cotação específica desse material, né? Mas normalmente é mais trabalhoso assim para fazer esse processo. Então, o ideal é colocar uma prestação de serviço de locação, tá?
E lembrar sempre de se atentar ao valor máximo previsto na categoria. Então, eu posso colocar o valor máximo é aquele que está lá dentro do meu projeto. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês de coisas que são muito importantes, né? Eu venho falando em todas as aulas e parece óbvio, mas não é. O edital, ele precisa ser lido com muita atenção. A gente tem que pegar o edital e detalhar, entender ele mesmo, para que vocês consigam ser assertivos dentro do projeto de vocês, né? Para que vocês consigam colocar o projeto dentro das diretrizes do edital e deixar tudo muito claro. Foque na clareza da proposta e na viabilidade orçamentária. Então, quando vocês forem fazer a justificativa, foquem na clareza, né, da proposta, da justificativa, dos objetivos. Deixem muito claro o que você quer desse projeto, quais são os objetivos que você quer atingir dentro desse projeto, para que você tenha isso e mostre isso com clareza para quem estiver avaliando o seu projeto. A outra coisa é a planilha orçamentária. Faça a planilha orçamentária com valores médios de mercado, né? Eu já dei outras aulas aqui específicas de planilha orçamentária, específicas de justificativa. Então, entenda qual que é o valor médio do mercado que você está, para colocar uma planilha orçamentária condizente com aquilo que vocês estão querendo dentro do projeto. E sempre respeitando o limite total. Né? O projeto é de 100 mil, o valor total é 100 mil. Eu posso mandar um projeto de 90? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu posso mandar de 105? Não. Para você mandar um projeto maior, você tem que ter outro recurso e prever esse outro recurso já dentro da sua própria planilha. Então, mande o projeto dentro do valor máximo que ele é permitido. Agora, anotem essa dica, porque ela é muito, muito importante. E é uma das coisas que vai ser determinantes na elaboração e na chance de concorrer e de ser mais bem pontuado nesse projeto. Foque em ações de desconcentração do recurso. Ou seja, se você faz parte de um grupo, entenda no seu grupo quem é a pessoa que mora numa região onde vai ser mais pontuado. Por quê? Porque esse edital é um edital muito concorrido. E a linha de corte, né, que é assim, existe uma quantidade de vagas. E aí eu tenho costumado dizer também nas aulas que o que mais reprova as pessoas num projeto não é a escrita, não é a planilha, é a quantidade de vagas. Então, assim, às vezes a gente faz um projeto incrível, todo bem escrito, com uma planilha muito amarradinha, mas mesmo assim, não tem vaga suficiente para todo mundo. Então, como não tem vaga suficiente para todo mundo, vai ter um limite ali de vagas que vão ser contempladas. Então, a gente precisa pegar o edital, pegar a página lá de critérios e avaliar cada um dos critérios. E aí a gente tem alguns critérios que são mais objetivos, né? Como, por exemplo, a desconcentração do recurso, a descentralização das ações e a montagem da equipe. Então, nesses critérios, a gente precisa ter muita estratégia, porque quando a gente tem estratégia, a gente consegue pontuar melhor. E aí, na desconcentração do recurso, ela é sobre o proponente, desconcentrando o recurso, porque o proponente, ele mora numa determinada região da cidade. Então, tem regiões da cidade que vão ter 4 pontos e tem regiões da cidade que vão ter 1 ponto. E aí, por exemplo, dependendo da categoria que você se inscreve, se você perder 3 pontos em desconcentração do recurso no seu projeto, você já ficou com o projeto inviável, assim, porque, né, segundo os dados do edital anterior, teve categoria que a linha de corte, né, que é a linha assim que os projetos que tiraram acima de 97 foram contemplados, ou seja, se tirou tirou 96, é uma excelente nota, fez praticamente tudo certinho, mas não foi contemplado. Então, tem que focar muito nisso. Olhar lá qual que é a região que você mora, da equipe, todo direitinho, assim. Na verdade, a desconcentração, ela vai ser sobre o proponente. Então, a região do proponente, né, que é o que vai valer. Na descentralização, é o processo de você executar
ações em mais espaços da cidade, né? Descentralizar as ações que vocês vão fazer e também buscar os espaços onde você tem uma pontuação melhor, porque tem lá também a diferença de pontuação de cada região que você vai atuar. Então, tem regiões que têm mais pontos, tem regiões que têm menos pontos, né? Então, quanto mais pontos eu consigo atingir nesses quesitos, que são quesitos práticos, objetivos, e que tem uma pontuação fixa para aquele quesito, melhor. Uma outra questão também é na montagem da equipe, né, e na comprovação dos currículos dessa equipe. Então, é muito importante que vocês tenham uma equipe diversa, né, que tenham protagonismo. Então, lá no edital, ele mostra quais são os protagonismos: mulher, pessoa preta, LGBT, 60 mais, deficiente. Então, é importante que a gente tenha uma equipe diversa. Quanto mais diversa for nossa equipe, melhor vai ser essa pontuação dentro do edital. E quanto mais capacitada for a nossa equipe, melhor vai ser a nossa pontuação dentro do edital no quesito da equipe. Então, a gente vai conseguir ter uma pontuação muito melhor. Pessoal, então, as principais questões desse edital são essas que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui um panorama geral do edital, do que está previsto, né? E eu trouxe aqui também dicas importantes para vocês conseguirem terem mais assertividade na hora de vocês inscreverem o projeto. Nessa aula de hoje, eu não vou falar, né, do preenchimento do formulário, da planilha de custo. Tem outras aulas que estão, inclusive, gravadas e disponibilizadas, né, sobre todas essas etapas, assim. Hoje é mais um panorama geral do edital e de coisas que são importantes vocês se atentarem para ter mais assertividade na inscrição desse projeto. E aí, eu estou aberta a dúvidas, a perguntas que vocês tiverem, para que a gente possa trocar aqui. Estou à disposição. Oi, Ana, pode dizer. Tá. No anexo que tem os lugares, a minha dúvida tem que fazer em um daqueles lugares ou não? Tem culturais, teatros, ou não? Eu posso escolher outro lugar. Não, você pode escolher qualquer lugar. Você pode fazer em qualquer lugar da cidade. Não precisa ser naqueles espaços, não. Aqueles espaços são espaços vinculados à prefeitura, à Secretaria de Cultura, então, por isso, eles vêm naquele anexo. Mas não tem nenhuma exigência de ser em nenhum daqueles lugares. O que eu aconselho, como eu já disse, é você escolher um lugar que está dentro de uma região que você vai ser pontuada melhor, porque isso vai garantir, né, uma pontuação melhor e a possibilidade de uma aprovação, né, de mais assertividade para aprovação dentro do projeto. E é possível fazer um projeto dentro de uma escola pública? Sim, é possível fazer dentro da escola pública. Você pode escolher a escola e colocar lá que você vai executar dentro da escola. Entendi. Obrigada, então. A Guegue está dizendo aqui que ela está num lugar movimentado. Aqui, o lugar que ela está, que a internet não é muito boa, mas não tem problema não, tá, Guegue? Está tudo certo. Então, Priscila, eu acho que como é o primeiro projeto, o que eu sugiro como ponto de atenção é, assim, ter essa atenção ao projeto como um todo, mas é focar também nessas pontuações que são objetivas. Então, por exemplo, lá no quesito desconcentração do recurso, onde fala sobre o proponente, se você é uma proponente que mora numa região onde você já perde muito ponto, isso é ruim. Né? Então, se você tiver alguém na sua equipe que possa estar numa região melhor, é melhor. Se você é um proponente, por exemplo, no meu caso, eu sou uma proponente mulher, mas eu sou branca, então, eu sou uma proponente que eu ganho um ponto só. Então, se você é uma proponente que é mulher, que é preta, 2 pontos. Se você é por exemplo, eu sou hétero. Então, se você é um proponente que é
mulher, que é preta, que é lésbica, né, ou gay, LGBTQIA, PN+. Então, tem que focar nessa pontuação, que é uma pontuação objetiva. Além do, claro, do projeto como um todo, de escrever um bom projeto e de ter clareza na apresentação, na justificativa, na montagem da planilha de custo, mas essas pontuações que eu deixei aqui nas dicas, elas são primordiais, porque elas, no final das contas, elas definem ali uma quantidade grande de pontos que você pode ganhar ou perder, sabe? E isso faz toda a diferença. Outra coisa também, Priscila, para quem está aí, para as outras pessoas aqui que vão inscrever seus primeiros projetos, é isso, é fazer com antecedência, é ler o formulário, é reler, né? É ler o projeto, é reler o projeto. Hoje em dia também mais fácil, assim, porque a gente tem a inteligência artificial aí, a gente consegue colocar, né, na própria inteligência artificial para finalizar essa escrita, né? Para usar com essa escrita. E isso é bem interessante, porque facilita bastante. Mas tem critérios, e você tem que ter o conhecimento do edital, você tem que ter o conhecimento da plataforma, do formulário, para que você consiga realmente entregar um bom projeto. Aí a Aline perguntou aqui se ela pode escolher alguém da equipe que tenha mais pontos e colocar como proponente. Pode, Aline, você pode fazer isso sim. Agora, uma coisa que é muito importante você se atentar é que, assim, o proponente é a pessoa responsável juridicamente pelo projeto. Então, você aprovando o projeto, ele é a pessoa que vai ser responsável por abrir a conta, o recurso vai receber em nome dessa pessoa. Então, toda essa parte burocrática, essa pessoa vai ter que fazer posteriormente. E qualquer coisa que aconteça em relação ao projeto, é essa pessoa que fica responsável por essa gestão, né? Então, é bem importante você estar atenta a isso. Exatamente, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Você não pode colocar, por exemplo, às vezes você tem um projeto, você tem uma pessoa que é da equipe, mas não é uma pessoa que você confia nela plenamente, não sei, que você não tem uma relação tão, assim, próxima, às vezes é uma pessoa que só deu, vamos supor, conheço a pessoa, já deu algumas oficinas e tal, mas não é uma pessoa que está tão próxima. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito planejado para que você faça o projeto e para que essa equipe esteja engajada e que seja uma perspectiva de maneira assertiva, né? Gente, pensando nos editais municipais, esse é um dos editais mais concorridos, né? Que tem o maior número de inscritos por vaga, é um dos editais mais desafiadores, assim. Mas é possível se você utilizar as estratégias certas, se você fizer esse levantamento das informações, se você avaliar onde você vai encaixar cada uma das coisas que você vai colocar dentro do projeto, né? Usar realmente estratégias para que você consiga ter um resultado melhor com o projeto. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Então, como vocês estão quietinhos, caladinhos aí, hoje ninguém me mandou um coraçãozinho, deixa eu mandar um coraçãozinho para vocês. Vocês estão quietinhos, caladinhos, imagino que vocês não tenham dúvida, né? Como eu disse, hoje era um panorama geral do que é o edital e dicas efetivas. Obrigada, agora vocês mandaram vários confetinhos. E dicas gerais de como a gente montar esse projeto, né? Assim, de como concorrer a esse edital. Tem outras aulas que estão no YouTube que falam sobre cada passo do projeto, não só desse, como dos projetos de uma maneira geral. Então, vocês podem olhar lá. E eu ainda vou fazer algumas outras aulas falando de algumas coisas mais específicas do edital, né? Até o período de finalização, tá? A gente está deixando aqui, como de costume, para quem já participou de outras aulas, a gente está deixando o formulário do Google Forms para vocês preencherem para a gente. É muito importante que vocês preencham esse formulário, né? Para que a gente saiba o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam das explicações, do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, e para que também coloquem lá outros conteúdos que vocês querem ver aqui, para que a gente possa trazer outras aulas com conteúdos específicos para aquilo que vocês querem aprender mais, tá bom? E uma frase também que eu gosto bastante, que é essa, né? Que a verdadeira coragem é ir em busca dos nossos sonhos, dos seus sonhos.
e objetivos, mesmo quando todos dizem que isso parece que é impossível. É como eu disse, esse edital especificamente, ele é um edital mais desafiador, porque ele é mais concorrido, tem um número maior de concorrentes por vaga, mas é possível. É importante a gente se atentar, fazer com cuidado, com dedicação, com estratégia, para conseguir ter um resultado efetivo, tá bom? A gente deixou aqui também, pessoal, no YouTube, o link do YouTube, né, para vocês verem outras aulas, caso vocês queiram assistir as outras aulas lá, para quem não viu também. Eu também deixei lá no Instagram uma caixinha de perguntas, então se alguém que está aqui não perguntou alguma coisa aqui, mas depois ficou na dúvida e quer esclarecer, pode abrir lá a caixinha de perguntas e mandar a pergunta lá para a gente. E também quem não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá para que a gente possa também ir trocando. Eu tenho trazido alguns conteúdos lá, né, sobre os editais e sobre os projetos. Ana, muito obrigada. Ah, a gente vai mandar. Nós vamos mandar sim, Guegue, esses links eu vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Ana, obrigada. Priscila, obrigada também. Amanhã a Ana tem mentoria comigo, né, Ana? Bem cedinho, 7 horas da manhã. Já traz aí suas dúvidas, seus projetos para a gente também dar andamento, tá bom, Ana? E vocês também, que estão aqui, que quiserem divulgar a aula, o grupo, né, para outros amigos, para outras pessoas, para outros artistas, para que a gente continue aí aumentando e tendo outras possibilidades de chegar a mais pessoas, também é muito legal, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Tenha uma boa noite e eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 19h30. Beijo, Tati. Obrigada. Guegue, obrigada. Bom demais ter você aqui, viu? Fiquei feliz com a sua participação. Tem que mandar seus projetos lá, hein? Beijão, muito obrigada, pessoal. Obrigada pela paciência, por terem acompanhado aqui até agora, né? Agora que ficou silencioso, gente, o lugar que eu tô, tá vendo? Mas no final deu tudo certo. Obrigada, Alcídia, também. Ó, tem uns nomezinhos novos aqui, que eram pessoas que eu não estava vendo nas outras aulas. Até uma próxima, pessoal. Olha, Alcídia de Recife, eu adoro, gente, porque é isso, o conteúdo chegando a vários lugares. Hoje, Alcídia, foi um projeto mais voltado para Belo Horizonte, né? Porque é um edital que está aberto em Belo Horizonte, mas eu acho que também contribui aí para você, dentro de uma perspectiva de um olhar mesmo, né? Do olhar dos critérios, para que você possa aplicar em outros editais aí de Pernambuco, tá bom? Que bom que contribuiu, fico muito feliz. Espero que você tenha respondido aí a pesquisa e tenha deixado seu parecer também, tá? A Aline está falando aqui que a Mônica não pôde entrar, a Luiz me disse aqui. Eu sinto falta da Mônica, ela sempre participa, eu sinto falta dela, mas é isso, da próxima ela participa com a gente. Muito obrigada, tá, pessoal? Boa noite.